E vem conferir a crítica do anime Horimiya Pieces. E terminou, e eu finalmente assisti com 3 episódios o anime Horimiya Pieces. E para quem não sabe, ou caiu aqui de paraquedas, eu vou primeiro explicar o que é o anime Horimiya Pieces. Horimiya lançou, e ele foi um anime que fez um extremo sucesso. E depois daquele extremo sucesso, obviamente qualquer estúdio que tem nas mãos um anime que fez tanto sucesso, que agradou tanto público, que atraiu tanto fãs, vai querer fazer continuações e spin-offs envolvendo a sua obra. E Horimiya Pieces é um spin-off de Horimiya normal, mas um spin-off diferente. Porque quando se fala de spin-off, o que você espera que seja um spin-off? Você espera que conte uma história paralela de personagens secundários da obra, que você mostre uma continuação focada talvez nos filhos e use como spin-off, ou até pegar a história dos pais, por exemplo, que é muito mencionado em Horimiya, e contar como é que foi que eles se conheceram. Existem várias formas de você contar um spin-off de uma história de romance, ainda mais em uma obra como Horimiya, que tem tantos personagens secundários e tantos personagens secundários interessantes e carismáticos. Mas não, Horimiya Pieces é uma outra coisa. Ele é, na verdade, as partes do mangá que foram cortadas da parte de adaptar e se transformaram no anime. Eu vou explicar um pouco melhor. Quando você vai adaptar uma obra, quando você vai pegar, por exemplo, um filme, um livro, um mangá e você vai adaptar para uma outra mídia, é normal que nessa adaptação várias partes sejam cortadas da obra, por motivos diferentes. Pode ser que na hora de fazer a adaptação, eles perceberam que algumas passagens do mangá eles iriam quebrar o ritmo ou mudar completamente o foco da história principal. Com isso, para fazer a adaptação e ele encaixar em uma outra mídia, eles preferem cortar aquela parte que eles acham que pode não ter tanto interesse. Em Horimiya, a autora resolve focar muito nos personagens secundários e dá muito espaço para eles se desenvolverem de formas diferentes. E aí no anime, para não ficar assim, como eu falei, esse momento onde vai ter muitos episódios, muitos momentos focados em outros personagens, e vai parecer que a narrativa e o ritmo não estão funcionando muito bem, eles resolveram cortar. Mas foi como eu falei, Horimiya fez um extremo sucesso. Então o que eles fizeram? Eles resolveram fazer meio que uma continuação, um spin-off, onde você vai mostrar esses trechos que não entraram na parte 1. Então são 13 episódios para mostrar quantas partes eles cortaram dessa adaptação e que eles vão colocar nesse anime. Então são 13 episódios, onde quase todos tem uma temática e uma ideia de ser muito episódicos e que a partir daí vão contar esses pequenos trechos, essas pequenas passagens, esses pequenos momentos onde não tinham como encaixar na primeira temporada. Tanto que o nome em inglês desse anime é Horimiya, Missing Pieces, ou seja, partes perdidas. E por que partes perdidas? Porque realmente essa ideia de várias partes que foram perdidas ao longo da obra principal, que eles transformaram nesse anime como um todo. Então a partir daí, essa é a ideia de Horimiya Pieces. E eu acho que esse é aquele anime que ele prova muito de, se você gosta de Horimiya, se você gosta do universo, dos personagens, da história, Horimiya Pieces vai funcionar perfeitamente para você. Se você não gosta da primeira parte, ou vai ter a primeira experiência com a obra, pode ser que ela não funcione muito bem. Exatamente por isso que eu falei. Horimiya Pieces, ele não tem uma certa cronologia certa de se acompanhar. Tanto que, do nada, o personagem principal vai aparecer e ele vai sumir durante o resto do episódio. Às vezes vai ficar vários episódios sem a Hori, por exemplo, que é a protagonista, vai focar em alguém secundário, vai ser muitos, realmente episódicos os episódios como um todo. Do nada vai pular para um final do último episódio, por exemplo, é focado totalmente no último momento deles, antes da graduação. Então é o seguinte, se você não leu Horimiya e começou com Horimiya Pieces, tem grande chance de você não gostar, porque tem que ter a experiência total da obra. Você tem que ver o anime principal, conhecer os personagens para depois chegar aqui. E também, se você não gosta do Horimiya, você vai gostar menos ainda dessa obra, porque a história não vai ter uma coesão em relação de como vai seguir a narrativa e você vai gostar menos ainda. Para mim, a obra funcionou perfeitamente bem. E eu adorei Horimiya Pieces. E por que eu adorei essa obra? Porque ele junta tudo que eu gostei da obra principal, desde a parte técnica até juntando nos personagens. Começando na parte técnica, eu adoro como a animação de Horimiya funciona, desde a primeira temporada, desde a estética mais alinhada dos personagens, com um visual um pouco diferente, que não tenta seguir muito o mais normal possível, deixa até um clima mais leve para você acompanhar a obra. E isso vai desde o design dos personagens, a como a animação mostra ele, até passando realmente
realmente as cores que o anime escolhe. Óbvio, não vai ter cores super diferentes porque se passa no mundo real. Mas onde Horimiya acerta é principalmente como ele mostra o sentimento dos personagens. Isso eu adoro nessa obra desde a primeira temporada. Como quando a pessoa tá mais reflexiva ou vai mudar completamente seu sentimento, eles fazem aquele fundo branco meio granulado e só uma silhueta de uma cor em volta deles. Aquela cor é muito importante para você saber qual sentimento o personagem está sentindo naquele momento. E isso eu adoro nessa obra. Como quando tem cores mais frias, você vê que está sentindo um pouco mais distante, um pouco de timidez, ou quando está sentindo cores mais fortes, você consegue sentir que eles estão sentindo um pouco mais de, talvez, um romance, não um romance, mas um sentimento mais de ciúmes, às vezes um pouco de vergonha, um pouco de... E é interessante ver como eles brincam com isso. O design dessa obra pensa muito bem em tudo isso, e pra mim, esses são pequenos detalhes que fazem com que Horimiya funcione tão bem. Eu gosto da animação, como eu falei, eu gosto do design dos personagens, que são bem únicos, e faz com que você consegue sentir quem é cada um. Você olha pra ele e você sabe que ele é de Horimiya, e você sabe que ele tem uma importância ali. E sem contar que, como eu falei, a animação, ela tá boa, e isso me surpreendeu. E por que me surpreendeu? Porque Horimiya, ele é um anime que ele tem um design, uma animação que me agrada muito. Mas eu pensei, já que esse vai ser um spin-off, contando meio que as histórias que foram deixadas pra trás, a tendência é que esse anime funcione muito como um caça-níquel, que eles vão fazer meio que de qualquer jeito pra ganhar um dinheiro em cima do hype e também do sucesso total de Horimiya. E não foi isso que aconteceu. Não é a melhor animação do mundo, mas comparado com outros animes, até de romance, ele vai muito bem. Um exemplo é que recentemente aqui no canal, eu fiz a crítica do mesmo anime da mesma temporada, que foi o Masamune no Revenger. E eles, por exemplo, não capricharam no anime de forma nenhuma. Aqui tem um bom capricho, um bom detalhamento, e isso funciona bastante. Outra coisa que, saindo da parte técnica, outra coisa da parte técnica que vale destacar, seria a parte da trilha sonora. Mantém a trilha da primeira temporada, que funcionou muito bem lá, mudando só a abertura e o encerramento, que também são bons, mas principalmente a música como um todo dá um clima gostoso e diário que Horimiya sempre entregou muito bem. E aí a gente vai pra parte da história e pra parte dos personagens principais, porque se você for analisar friamente, não tem uma história coesa, como eu falei, são vários pequenos trechos, então não tem uma história de começo, meio e fim, são histórias de começo, meio e fim dentro do próprio episódio, é meio que uma sketch que aparece e eles resolvem aquilo, como por exemplo, uma personagem, que eu não vou ficar falando todos os personagens, uma personagem, por exemplo, sofre bullying, então eles focam muito em como ela vai resolver aquela situação. Um outro personagem, ele tem que resolver um problema envolvendo cheiro com outras pessoas, então ele tem que sentir o cheiro das outras pessoas. Aí tem o professor que está procurando uma chave, então você vai meio que fazendo isso, meio que um sketch de começo, meio e fim no próprio episódio, e por isso que eu falei que os episódios são episódicos. Obviamente, isso faz com que o anime ele não fique tão marcante como a primeira temporada. Quando você for pensar em Horimiya, você é pouco pensar em Horimiya Pieces, exatamente porque não tem aqueles momentos tão marcantes assim, mas ele não chega para esse ponto, ele funciona em outros quesitos, e seria envolvendo os personagens e a diversão. Nem todo anime do mundo precisa ser revolucionário, alguns animes eles têm que saber usar bem os clichês, e eu acredito que Horimiya Pieces faz exatamente isso. Ele pega todos os clichês envolvendo anime de romance, história de romance, livros de romance, até filmes de romance, e coloca aqui e brinca muito bem com essas ideias. Óbvio, nem todos os episódios funcionam muito bem. Tem um episódio onde todos os meninos vão dormir na mesma casa, e é um episódio que pra mim ele não funciona de maneira nenhuma, mas de modo geral, os episódios funcionam bem sim. Eu acho que eles conseguem entregar bem o entretenimento que Horimiya entrega, entregando bem e trabalhando bem os clichês que o gênero existe desde sempre. Uma outra coisa que tem que se elogiar aqui seria os personagens. E por que eu falo os personagens? Porque pra mim, toda obra, não importa qual obra seja, qual gênero seja, pra você se importar com a obra, você precisa primeiramente se importar com os personagens. Pode ser um filme de ação, um filme de terror, não importa. Você precisa se importar com os personagens pra se importar com o que está sendo mostrado em tela. Em um filme de romance, em um relacionamento de modo geral, você precisa se importar mais ainda com os personagens. Por exemplo, aqui eu elogiei muito a parte técnica da obra, mas, obviamente, se você não gosta de nada dos personagens, nada disso vai funcionar. A relação entre eles precisa ser muito impactante e muito importante para você querer se importar com eles a partir dali. Obviamente, já que você foca em todos os secundários, nem todos você se importa. E isso também ajuda a fazer com que alguns personagens, alguns episódios caiam bastante de nível. Mas tem muitos episódios que, por você se importar com os personagens secundários, acaba fazendo com que você queira acompanhar os episódios a partir dali. Eu acho que, se eu não me engano, quando eu fiz a crítica da primeira temporada, no meu blog e também no meu outro canal, eu mencionei que Horimiya, ele tinha um problema com os personagens
personagens secundários, que eles tinham um potencial muito grande, mas eles eram muitos e não conseguiam ser muito bem explorados lá. Eles tinham espaço, mas não era espaço suficiente. Aqui em Horimiya Pieces, eles meio que consertam isso, dando espaço muito mais pro secundário do que os principais. Óbvio, como eu falei, por serem muitos personagens, nem todos funcionam. Por ser muitos personagens, nem todos conseguem ter o espaço suficiente, mas mesmo assim, eles conseguem ter seu espaço bem ali. Como eu falei, Horimiya Pieces não é a melhor obra do mundo. Ele consegue ser uma obra que tem um bom entretenimento, você consegue se divertir durante 3 episódios, com uma boa parte técnica e com episódios que funcionam muito bem. Não é a melhor obra do mundo, tem muito episódio que não funciona muito bem, porque os personagens, alguns não são tão interessantes assim, e usam muitos clichês em formas que às vezes não funcionam, mas de modo geral, com certeza, para quem já gosta de Horimiya, é uma obra que não pode faltar. Concluindo, se você gosta de obra de romance, eu não sei porque você não viu Horimiya ainda. E se você gosta de Horimiya, pode ir sem medo ver Horimiya Pieces, que vai manter toda a qualidade que a primeira temporada tem. Claro, a primeira temporada é muito melhor que aqui, porque é uma história coesa, que você começa com começo, meio e fim, você acompanha os protagonistas mesmos. Aqui realmente, você foca em realmente pequenas fases, pequenas historinhas, e isso mesmo assim funciona bem. Pra quem gosta de romance, pra quem só quer passar o tempo, Horimiya Pieces com certeza vai funcionar muito bem, com uma boa parte técnica, tanto na parte realmente de animação, como na parte da trilha sonora, como você também pode focar mais na parte da história, que não existe muito, mais personagens cativantes e interessantes, que fazem com que 3 episódios passem voando. Como eu falei, nem todos funcionam muito bem, mas os que funcionam entrega tudo o que você espera de um romance. E por isso que eu fecho o anime Horimiya Pieces com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Horimiya Pieces? Valeu a pena assistir ou não valeu a pena? Você quer mais temporada de Horimiya? Já leu o mangá? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.